Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Sei que está lá em casa começando a assistir este vídeo, que a graça de Deus também o alcance e que o Espírito Santo de Deus lhe abra o seu espírito para que você entenda tudo aquilo que vai ser falado esta noite. Evangelhos segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Eu esta noite queria trabalhar convosco os versos 1 ao 12. E eu hoje queria continuar no nosso estudo das bem-aventuranças. E hoje queria pensar convosco o contexto religioso. Estamos numa epopeia de vários estudos acerca das bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte proferido por Jesus. E que Mateus e Lucas nos narram, Lucas de uma forma um pouco diferente. Nós já falámos nisso. Mas Mateus nos narra mais profundamente o discurso de Jesus e nós estamos a tratar das bem-aventuranças. E estas primeiras mensagens, amados irmãos, podem parecer assim um pouco maçadoras, mas elas servem para um melhor entendimento dos textos bíblicos do Sermão do Monte. Por que é que Jesus falou assim? A quem é que Jesus falou? Qual era o alvo, o público-alvo que eu queria alcançar? Qual era o pensamento de Jesus quando ele proferiu este texto? E nós já vimos o contexto bíblico em que entendemos o real significado da expressão bem-aventurados. Nós já vimos que no grego a expressão bem-aventurados é makarios. Vimos também que Deus é Macários, também é bem-aventurado. E vimos que Jesus também é Macários, também é bem-aventurado. Então Jesus está-nos aqui a puxar, está-nos aqui a tentar que nós encarnemos a divindade, uma porção da divindade. O que Jesus está dizendo é que sejam tão Macários como eu sou. Vimos também o contexto temporal e Jesus nos remete para a felicidade numa perspectiva não desta terra, não com as coisas desta terra, mas a perspectiva do céu. Ou seja, aquilo que você vive aqui pouco importa, como diz Paulo. Agora vivo eu, Cristo vive, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porquê? Porque a minha felicidade não está aqui, neste espaço temporal, neste espaço terreno, neste tempo de vida que eu vivo aqui nesta vida. Pouco importa se eu tenho ou não tenho felicidade, porque a minha maior felicidade é a felicidade que vem do alto, é a felicidade do céu. Vimos também a semana passada o contexto político. E nós vimos para quem Jesus falou e o que é que Jesus espera da igreja. O que é que Jesus está ensinando à igreja acerca do contexto político aqui desta terra? E nós sabemos que quanto mais avançamos no tempo, pior isto vai ficando. E hoje eu quero falar sobre o contexto religioso. E o meu alvo, o meu objetivo é que nós venhamos a aprender o que é o cristianismo. Porque Jesus vai nos dizer que o cristianismo é uma religião do coração. O cristianismo só existe no coração do homem. E ele prega esta mensagem e eu queria agora ler convosco, antes de entrar no contexto religioso, eu queria ler convosco então, a partir do verso 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perante o contexto religioso, eu consigo extrair deste texto algumas coisas. E para isso eu tenho que estudar a história de Israel, a história do povo de Israel, a história da época em que este texto foi escrito. E melhor, não só que este texto foi escrito, mas que este texto foi proferido. E nesta época, Jesus estava perante uma sociedade massivamente religiosa, extremamente religiosa, excessivamente religiosa. Eles eram ritualistas profissionais no judaísmo. Repare que eles chegaram ao ponto de, no período interbíblico, os 400 anos de silêncio de Deus, em que a família dos Macabeus se levanta contra a alienação da cultura grega, e eles formam quase que um novo judaísmo dentro do próprio judaísmo. E daí nasceram os fariseus, e eles foram destrinchar a lei que Deus tinha dado a Moisés e outras leis. Veja ao ponto que eles chegam. É para essa gente, é para esse tipo de gente, para esse tipo de religioso que Jesus está falando. Mas agora pense comigo. Jesus está falando para 4 classes diferentes de religiosos. Ele está falando para os fariseus, ele está falando para os saduceus, ele está falando para os essénios e está falando para os zelotes. Você já ouviu falar nestes nomes. O mais comum de nós ouvirmos falar na Bíblia são os fariseus. Mas não havia só os fariseus. Haviam também estes 4, mais estes 3 classes de religiosos. E quem eram essas classes? E daí a importância de nós percebermos para quem é que Jesus estava falando. Porque possivelmente, meu irmão, você vai, ao final deste sermão de hoje, você vai me dizer assim: pastor, mas hoje também há fariseus. Pastor, hoje também há saduceus. Também há essénios e também há zelotes. Portanto, o discurso de Jesus, no seu contexto religioso, ele propaga-se no tempo até aos dias de hoje. Daí você pode ir compreender porque é que existem igrejas assim, igrejas A, igrejas B, igrejas C, e porque é que andam em luta, em guerrinhas uns com os outros. É porque estas 4 classes de religiosos, eles não acabaram no tempo de Jesus, eles propagaram-se até aos dias de hoje. E quem eram estes? Eu queria começar pelos fariseus. E os fariseus acreditavam que na visão de felicidade, para eles o que era a felicidade? Felicidade era observada na tradição do passado. Ou seja, um homem, para ser feliz, ele tinha que observar a tradição dos mais velhos. Ele tinha que observar todas aquelas normas, todas aquelas regrinhas, ele tinha que procurar cumprir na íntegra, e se cumprisse, aí era um grau de felicidade.
Ou seja, era uma obediência ao tradicionalismo do passado. O fariseu era assim. O fariseu só gostava de olhar para o passado. E se você tem a sua Bíblia aberta, se você for aí no verso 21, o Jesus tem várias vezes que diz uma expressão que nos ensina o que era o tipo de pensamento farisaico. Veja aí no verso 21, capítulo 5, verso 21. Ele tem várias expressões exatamente iguais a esta, mas esta é para começar. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ou seja, o que ele está dizendo, vocês estão olhando para a tradição, mas agora vão ter que olhar para aquilo que eu estou dizendo. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E eu queria salvaguardar aqui uma nota importante, porque está a ser gravado, e eu não gosto de ser muito mal interpretado. Já basta às vezes que eu sou, inocentemente, mas eu não gosto de ser muito mal interpretado. Jesus não está combatendo o Antigo Testamento. Jesus não está combatendo a lei. Porque ele diz aí no verso 17: não penses que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18, olha agora. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, meu amado irmão, se você pensa que Jesus veio findar com a lei, você está pensando mal, porque a lei só vai acabar quando isto tudo acabar. Quando nós estivermos na glória, já não é preciso mais lei, porque nós estamos na glória de Deus. Até lá, nem um i ou um til vai ser retirado da lei. Jesus não veio combater o Antigo Testamento. Jesus não veio combater a lei. Jesus veio combater o tradicionalismo que interpreta mal a Bíblia. E nós hoje temos algum tradicionalismo ainda. É quando, por exemplo, quando nós nos sentimos tentados a retirar textos do contexto para nos aliciar a nossa alma. Nós estamos a interpretar mal aquilo que Deus falou. Você está a entender até aqui? O alvo de que Jesus tinha ao preferir este discurso era ensinar os conteúdos corretos da Bíblia. Por outras palavras, aquilo que você lê na sua Bíblia é a palavra correta daquilo que Deus quis falar e nada mais. Tudo o resto que vier por acréscimo é tradicionalismo, é tradição. E isto eram os fariseus. Jesus estava falando para fariseus que observavam a tradição judaica. Mas temos a segunda classe. E temos a segunda classe, que é os saduceus. Eles aparecem pouco falados no Novo Testamento, mas eles existem. Porque o próprio Jesus diz lá em Marcos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Embora eles não apareçam muito, porque, e tem uma razão de ser de eles não aparecerem muito no Novo Testamento. Porquê? Porque o saduceu acreditava que a felicidade não se encontrava no passado como o fariseu, mas ele se encontra no presente. Ou seja, eu pensava assim: não me vale a pena viver o passado ou viver as coisas velhas. Aquelas normas, aquelas regras, isso não me traz felicidade. Felicidade traz-me o presente. E esta observância do presente é algum tipo de modernismo. Ou seja, é algum liberalismo. Eu vou-me adaptando aos novos tempos. Você já está a ver, porque hoje também há disso. Eu vou-me adaptando aos novos tempos. Eles ensinavam que tinham que interpretar todas as coisas,
Ou seja, eles olhavam para a lei, mas eles tinham que a interpretar à luz dos tempos modernos. Não exatamente igual com aquelas cerimónias, aqueles rituais, aquelas pomposidades dos fariseus. Não, isso não interessa para eu ser feliz. Eu, para ser feliz, eu tenho que observar a lei, mas no contexto em que eu vivo. Imagina agora um saduceu a viver no tempo de hoje, no século XXI, com as novas tecnologias. Era uma maravilha para ele. Isso era felicidade. Você está a entender? Ou seja, eles queriam uma religião mais atualizada. Em certo sentido, estes dois grupos, tanto os fariseus como os saduceus, eles não estavam totalmente desprovidos de razão. É, pastor? É. Porque a verdadeira religião cristã, ela tem fundamentos do passado, ela foi fundada, ela tem fundamentos do passado, mas ela tem que ter aplicabilidade no presente. Por outras palavras, a religião cristã não pode ficar somente dentro das páginas deste livro. Ela tem que ser aplicada à nossa vida. Ou seja, tudo o que está aqui escrito, ela tem uma relação direta com a sua e com a minha vida. Você está a entender agora? Qual era o problema dos fariseus e dos saduceus? É que eles não encontravam o equilíbrio correto, o equilíbrio perfeito. Uns queriam ser muito tradicionalistas, queriam levar tudo à letra e fazer mais que o que estava. Os outros, não, deixa para lá, para quê sacerdote, para quê? Está a perceber? Eles não encontravam o equilíbrio correto, daí as palavras de Jesus. Jesus desconjunta todas as suas aspirações de religião. Mas existe ainda uma terceira classe, que é a classe dos essênios. E nesta classe há quem diga, a tradição rabínica, que João Batista era essênico. Há quem diga que Elias era essênico. Porquê? Repare como é que eles se vestiam, com peles de animais, viviam no deserto, comiam mel e gafanhotos. Porquê é que eles faziam isso? Porque a sua ideologia, a sua filosofia de felicidade não estava nem no passado e nem na modernidade do presente. Ele estava na separação total do mundo. E estes essênios, eles propagaram-se pela Idade Média. Veja os monges, eles enclausuravam-se nos mosteiros para não ter contacto nenhum com o mundo. Aí já não tinham, passa a expressão, não eram contagiados pelas coisas do mundo. E mais, eles autoflagelavam-se. Eles castigavam o corpo para obrigar o corpo a se sujeitar à alma. Isso era o essênio. Separação total do mundo. Eles enfatizavam a separação geográfica, ou seja, não se podia viver na cidade porque na cidade era pecado. Existia muito pecado, então eles iam para o deserto. E veja por onde é que veio João Batista. Ele veio do deserto. E praticavam, enfatizavam também a autoflagelação. E Jesus vai dizer, para tu seres feliz, basta tu seres humilde, basta tu chorares, basta tu por seres manso. Não precisas te afastar, não precisas te isolar. Quarto grupo eram os zelotes, estes mais perigosos. Porque, ao contrário dos essênios, que queriam se afastar do mundo, os zelotes queriam se influenciar no mundo. Ou seja, eles queriam se infiltrar cada vez mais na sociedade. Para quê? Para revolucionar a política, revolucionar a economia
revolucionar os poderes tanto do Império Romano como do Império Grego. E porquê que era isto? Porquê que eles queriam? Porquê que eles eram revolucionários? Porque eles acreditavam que o verdadeiro Messias esperado, ele ia estabelecer o reino de Israel, só para eles, só Deus. E Israel, sendo estabelecido pelo Messias, ele ia controlar todo o universo, tanto político como económico. Era assim que pensavam os zelotes. O zelote pensava que quando o Messias viesse e restaurasse um reino, o reino de Deus, e por essa razão Jesus não falava de reino de Deus, ele falava de reino dos céus, e nós já aprendemos porquê, porque o reino dos céus foi estabelecido no coração do homem e não no espaço terreno. Reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra. E por isso é que Jesus evitava, praticamente, eu acho que na minha Bíblia, na Almeida Atualizada, não aparece Jesus a falar do reino dos céus quando fala para doutrinar ou para ensinar. Do reino de Deus, ele fala do reino dos céus. Porque se ele fosse falar no reino de Deus, o zelote abria a orelha e dizia, não, é este. E veja que na primeira multiplicação dos pães e peixes, o que é que eles queriam fazer? Coroar Jesus rei. Quem eram esses? Os zelotes. Eles falavam, os zelotes falavam, felizes são aqueles que sabem usar a revolução a seu favor. Era assim que eles pensavam. Resumindo, os fariseus pensavam na tradição do passado, os saduceus pensavam no liberalismo e na modernidade dos tempos presentes, os essénios pensavam na separação no mundo, no isolamento entre eles e o mundo, na autoflagelação, no castigo do corpo para subjugar o corpo à alma, e os zelotes pensavam na revolução. Era assim que estes 4 grupos religiosos pensavam. Foi para estes 4 grupos religiosos que Jesus falou, principalmente. Pastor, mas estavam lá as multidões? Estavam, mas dentro das multidões estavam essas classes de religiosos, porque todo o povo judaico, meu amado irmão, não é como nós. Nós hoje uns somos evangélicos, outros somos cristãos, outros somos uns cristãos mais esquisitos, outros somos hoje católicos, hoje... Você está entendendo? Mas naquela época não. Nesta época, todo o povo judeu ou era fariseu, ou era saduceu, ou era essénio, ou era zelote. Principalmente eram os zelotes. Amém, igreja? Até aqui você está a entender essas classes? Mas é importante observar, e é impressionante, para quem está um pouco atento àquilo que se está passando, consegue-se observar impressionantemente que a história do cristianismo, através dos séculos até o século XXI, ele tem carregado marcas destes 4 grupos que ideologicamente Jesus combateu. O que é isto, pastor? Existem cristãos que querem tradicionalismo no passado. Existem cristãos que querem modernismo, liberalismo, qualquer coisa está bom, desde que se enquadre com os tempos modernos, danças e shows, gospel e outras coisas mais. Você está entendendo? Existem também os essénios que escorraçam todo aquele que não se escorraçam aqueles que se dão com o grupo. Existem cristãos que dizem que para ser cristão, eu não posso falar com ninguém no mundo. São cristãos com ideologia escénica. E existem os zelotes, que é o que nós estamos mais vendo, que é aqueles que querem revolucionar toda a economia de um país através da igreja. Ou seja, eles querem levar a igreja para fora das portas, para as assembleias, para os congressos, para as salas das câmaras, para serem os cristãos a governar o país. E são os zelotes. Veja que a história do cristianismo, ele carrega marcas destes 4 grupos.
E aquilo que Jesus quis passar neste texto, Mateus 5, 1 a 12, ele vai contra toda a ideologia, não de um, não de dois, não de três, mas dos 4 grupos. Jesus diz preventoriamente: não é isso que eu quero. Seja lá aquilo que tu pensares, não é isso que eu estou pensando. Não foi isso que eu vim anunciar. Ele vai dizer que a verdadeira libertação, ou melhor, a verdadeira felicidade, ela está no coração do homem. Porque a verdadeira religião cristã é no coração do homem. O Sermão do Monte declara que todos estes grupos, todos os 4 grupos, estavam errados. Embora alguns tivessem alguns quês mas todos eles estavam errados. E Jesus diz assim aos fariseus: religião não é só exterior. Veja que em Mateus 23, ele vai dizer que vocês são sepulcros caiados por fora, mas por dentro são podres. Porquê? Porque o fariseu dava relevância ao exterior, à pomposidade das circunstâncias e das ocasiões. Ele orava muito para se mostrar muito piedoso. Você está a ver, o fariseu era tudo exterior. E então Jesus diz: a libertação a religião não é só exterior, mas ele também diz aos saduceus que religião não é uma filosofia humana inventada para me satisfazer nos tempos modernos. Eu lembro-me, por exemplo, uma das coisas que eu nunca concordei e não concordo muito, porque não vai ao encontro do culto público bíblico. É, por exemplo, reunião para jovens. Para jovens, eu tenho que pregar. Não, meu amado irmão. Eu não posso moldar a palavra ao tempo moderno. Eu tenho que trabalhar a palavra de forma a que ela seja entendida, mas isso eu não estou a trabalhar de forma moderna. Porque a palavra não é nem moderna nem antiga, ela é eterna. Agora, falar de uma forma mais concernente à faixa etária, tudo bem. Agora, fazer cultozinhos agora vamos para a praia e vamos dar abraço a toda a gente. Isso é culto público? Isso é culto bíblico? Não, isso é trabalhar na modernidade. Ele também diz aos essénios: religião não é autoflagelação. Eu não vim te ensinar a subjugar o teu corpo à tua alma. Porque o próprio Jesus, ele nos ordena a cuidarmos do nosso corpo. Por acaso esta também estou a pregar para mim agora. Porque nós muitas vezes, na nossa espiritualidade, nós nos esquecemos de cuidar do nosso corpo. Portanto, o que Jesus diz aos essénios, autoflagelação não, isso não é religião. E muito menos separação geográfica. Você sabia que nos Estados Unidos da América existem ranchos morados, cercados, ninguém entra nem ninguém sai, e só entra uma vez, não sei se é uma vez por mês, se é uma vez por semana, coisas que eles precisam vindos de fora, mas o básico eles cultivam lá, eles comem daquilo que produzem. Para quê? Para se isolarem do mundo. E estão à espera que depois venha Jesus numa nave espacial, àquele espaço, e que os aspire, porque eles já estão prontinhos. Você está a rir? Vá ver na internet. Isso são essénios. E também diz aos zelotes: religião não é ativismo social. Mas basicamente o que é que Jesus queria dizer? Isso é que nos importa agora a nós. O que ele falou para aqueles grupos, eu já expliquei. Agora,
O que é que Jesus estava querendo dizer? Qual era a mensagem que Jesus estava querendo passar neste texto? Sem dúvida nenhuma, ele estava querendo dizer que o reino dele, eu volto a frisar, o reino dele está dentro de cada um que crê nele. Se você crê nele, se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício, se você crê no sangue vertido, se você crê no amor derramado, se você crê nisto tudo, então saiba, meu amado irmão, que independentemente daquilo que lhe disserem, Cristo, ou seja, o reino de Cristo está instituído no seu coração. É isto que ele está falando. O reino dos céus está dentro do coração de cada homem crente. E isto, Paulo resume isto rapidamente. Em poucas palavras, Paulo resume a mensagem do Sermão do Monte de Mateus 5 a 7. Paulo, num versículo, ele resume. Ele pega no sermão todo e ele vai dizer em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que é que Paulo está a querer dizer? Esta vida já não me importa mais. Porque eu vivo porque Ele vive em mim. Eu vivo porque Ele estabeleceu o seu reino, a sua morada, o seu trono no meu coração. E a vida que eu vivo agora, durante estes meus dias na carne, eu todos os dias vivo-a pela fé. Amém, igreja? Qual é o fundamento do Sermão do Monte, de todo o sermão? Porque há de reparar, se você tiver curiosidade, você lê o sermão 2 ou 3 vezes. E você rapidamente vai chegar à conclusão que o Sermão do Monte não muda vidas. Não, pastor, não. O Sermão do Monte muda caráteres. Muda formas de pensar, de estar na vida. O Sermão do Monte não nos veio trazer, como ele diz no capítulo 6, verso 25, por exemplo, não andarmos na solicitude pela vida, porque Deus nos vai vestir e Deus nos vai... Ele não vem trazer prosperidade, meu amado irmão. O que Ele vem é transformar a minha visão de vida, o meu estar de vida. Eu não vou mais andar ansioso, porque Ele vive em mim, e se Ele vive em mim, Ele cuida de mim. O Sermão do Monte não veio dizer que abre as janelas dos céus. Você está percebendo? O Sermão do Monte muda caráteres. E o fundamento do Sermão do Monte, além de mudar caráteres, ele vem nos dizer que religião não é nem tradição, nem cerimónias, nem rituais, nem filosofias, pensamentos filosóficos, tipo os saduceus, tipo os liberalistas. Ele também veio dizer que religião não é contextos geopolíticos. Pastor, mas Israel, Jerusalém, não é contexto geopolítico. Peço desculpa, amado irmão, de eu falar assim, mas eu falo assim, firmado em palavra bíblica. Onde você estiver hoje, aí está o reino dos céus. Nem que seja no meio do mar, num cruzeiro no oceano. Nem que seja lá em cima, a 10 ou 20 mil pés de altitude, dentro de um avião. Onde você estiver, aí está o reino dos céus. João 4:21, Jesus diz para a mulher samaritana, e você conhece bem isto, você já disse tantas vezes isto, mas nunca encarnou o Espírito da Palavra. O que é que Jesus quis dizer para a mulher samaritana? João 4:21 diz:
21, 22 e 23. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora veja, mas a hora vem, e agora é. Que hora é que era quando Jesus disse isto? Quando ele abriu a sua boca e falou. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros adoradores, meus irmãos? São aqueles em qual o reino de Deus está estabelecido no seu coração. Porque você não pode adorar ao Pai se você não tiver o Espírito Santo de Deus. E para você ter o Espírito Santo de Deus, aí está o reino dos céus. Os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O que é que Jesus veio anunciar, meu amado irmão? Ele veio anunciar uma aliança que nos empossa do Espírito de Deus. Ou seja, a aliança que ele firmou com a sua igreja, a aliança que ele firmou com a sua noiva, nos dá a possibilidade de sermos empossados, de sermos apoderados pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta é: estou em aliança ou não estou em aliança? Jesus veio anunciar mais ainda. Ele veio anunciar que o Pai iria gravar a sua lei no coração do homem. Mateus 5,20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olhe para mim. Você tem a coragem de dizer que você sabe mais da lei do que aqueles judeus que lá estão em Jerusalém? Você tem a coragem de dizer isso? Nem pense. Nem neste tempo, nem hoje. Eles sabem a lei toda. Mas Jesus diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, pastor, como é que eu sei? Porque Deus gravou não mais nas tábuas de pedra, mas agora nas tábuas do seu e do meu coração. Você tem a lei de Deus, você tem a vontade de Deus, você tem o mandamento de Deus gravado nas tábuas do seu coração. O que é que continha a Arca da Aliança? As tábuas da lei, um recipiente com maná e a vara da amendoeira que era de Arão, floresceu no fim de seca. Essa arca estava onde? No templo, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Mas Paulo agora vai dizer: porque vós agora sois edificados como o templo do Deus Altíssimo. Então as tábuas da lei que estavam antes na tradição dentro da Arca da Aliança, hoje já não estão mais dentro da Arca da Aliança, mas estão dentro da nova Arca da Nova Aliança. Foi isto que Jesus veio anunciar com o Sermão do Monte. Foi isto que Jesus veio falar em Mateus 5, 1 ao 12. Esta é a razão porque muitos filosóficos e outras celebridades olham para este texto e dizem: não, este homem era louco. Este homem não estava enquadrado na realidade. Ele devia ter vivido, devia ter sido insano. Vivido lá no deserto e apareceu do nada e disse estas coisas. Mas não, Jesus sabia aquilo que estava dizendo. Porque foi isso que ele veio anunciar. Uma das verdades que eu lhe quero dizer, eu estou já caminhando para o final. Uma das verdades que eu lhe quero dizer é que teologia correta
correta. Ou ortodoxismo, ou seja, você andar debaixo de tudo ali certinho, tenta não fugir nem para a esquerda nem para a direita, ser um ortodoxo, não nos garante o reino dos céus. O que nos garante o reino dos céus é a observância de toda a palavra de Deus. O que me vale a mim eu seguir uma religião para a qual eu não tenho nada a ver com ela? Você pensa como durante muitos anos eu não clamei a Deus: Senhor, eu não tenho a certeza se eu sou salvo. E eu preciso ter essa certeza. E só quando o Espírito Santo de Deus me deu a certeza, e agora diz assim: pastor, mas como é que você teve a certeza? Pela palavra. Ele foi-me dando mais palavra. E Ele só dá a revelação a quem é dele. Você entende isto? Então, eu posso dizer, sem arrogância, sem orgulho nenhum, que eu pelo menos tenho 90% de certeza que sou salvo em relação a uns anos atrás. Por causa da palavra que me tem sido dada. Não é revelada, é dada. Porque a revelação já está toda aqui. É dada, a palavra tem-me sido dada. Então isso me traduz em certeza que Deus está gravando nas tábuas do meu coração a sua lei, a sua palavra, o seu mandamento. E é isso. É isto que se espera de estudos destes. É isto que se espera de estudos aprofundados daquilo que Jesus estava pensando na altura em que preferiu tais palavras. Tradição não nos garante a salvação. O liberalismo misticista não nos garante a salvação. O isolamento celibático e espiritual não nos garante a salvação. O ativismo social e ideológico, por muito aparente que isso, de algo bom que isso possa ser, não nos garante a salvação. Mas note bem, em todas estas coisas, tanto na tradição, como no liberalismo, como no isolamento, como no ativismo, em todas elas existem alguns bons valores. E olha que eu estou a frisar outra vez, alguns. Mas eles por si só, sozinhos, não nos garantem salvação. Estes 4 valores elevados à máxima potência, elas criam uma religião fora dos padrões ensinados no Sermão do Monte. Ou seja, elas nos levam ao caminho do extremismo, do fanatismo. Você está entendendo? Tanto uns como os outros. O que Cristo quer, ou melhor dizendo, o que Cristo não quer, que é o que isso muitas vezes ensinam, tem um encontro contigo mesmo. Tu precisas de descobrir a ti mesmo. Tu precisas pensar positivo e abrir o teu coração a ti mesmo. Não, meu amado irmão, não foi isso que Jesus veio dizer. O que Jesus quer é que tenhamos um encontro com Ele, e só com Ele. Porque Ele é que nos faz conhecer. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos a nós próprios. Paulo diz, em 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então hoje vivo, meu amado irmão, não para conhecer a mim, porque se for para conhecer a mim, eu vou conhecer uma bela peste. Eu não quero conhecer mais daquilo que eu já me conheci. Eu agora quero conhecer a Cristo. Eu agora quero viver é Cristo. A minha vida para mais nada mais me importa. Como nós lemos lá no Salmo 51,
Davi vai dizer assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Deus, eu pequei, eu fiz asneira, mas o meu único alvo, o alvo maior da minha vida hoje, é te conhecer a ti, é estar contigo. A viagem, meu amado irmão, ao contrário do que muita gente fala, a viagem não é para dentro de mim. Isso é o que os humanistas falam. Esses humanistas é um segmento, é um descendente dos tais saduceus. E o que eles dizem é que o homem tem muito valor. Existe valor dentro do homem. E o que Jesus diz é que sem mim, filho, tenho muita pena, mas vais ficar de fora. Sem mim, não tens passaporte, não tens bilhete para este cruzeiro. Então como vale a mim fazer viagens para mim, para dentro de mim? Para ser feliz nesta terra. Você está entendendo agora? O que é a felicidade vem do alto. Veja o que é que Deus diz a Samuel. 1 Samuel 16, 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. O que Samuel queria ver é coisas, ou é este, Abinadab, passou os filhos de Jessé todos, homens bonitos, valorosos, e Deus diz: Samuel, estás enganado. Não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, meu amado irmão, é o coração é que você vai ter que tratar. É o seu coração é que você vai ter que tratar. É o seu coração é que vai ter que ser o alvo da sua súplica. Não o seu body, o seu corpo, o seu físico, a sua estatura. É mau? Não. Mas, meu amado irmão, o alvo não é o corpo. Porque o corpo, ele vai ser destruído aqui. Provérbios 4:23, Salomão, um homem mais sábio que já apareceu à face da terra, ele vai dizer, veja o que é que diz Salomão: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, para eu ser feliz hoje, meu amado irmão, não é a minha casa, não é o meu carro, não é as minhas contas bancárias, não. O que eu devo guardar, o que eu devo zelar, é o meu coração. Você veja se Provérbios calha ou não calha com o Sermão do Monte. Onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. É o coração que o homem tem que... E Jesus, com este sermão, ele coloca todo o problema do homem no coração do homem. Porque o homem que é doente... Olhe para a sua Bíblia. O homem que é doente de coração, ele não é humilde de espírito. O homem que é doente do coração, ele não consegue chorar para as coisas que deve chorar. O homem que é doente de coração, ele não é manso. Ele é rancoroso, ele cobiça, ele quer as coisas para ele próprio, só para ele. O homem que é doente do coração não tem fome nem sede de justiça, antes pelo contrário, ele está pouco se importando se o outro está a ser injustiçado ou não. Mas também o homem que é doente do coração não tem misericórdia. O homem que é doente do coração também não é limpo de coração, porque Cristo não habita lá. O homem que é doente de coração não é pacificador.
Antes é intriguista, é mentiroso, fala mal dos outros para seu benefício próprio. E o homem que é doente do coração nunca vai ser perseguido, porque ele está sempre na mão de cima perante os outros. Ele está sempre galgando sobre os outros para alcançar as suas metas, os seus fins, os seus objetivos. Portanto, o que é que Cristo está dizendo? Que o mal do homem é o coração do próprio homem. No dia que você começar a curar o coração, você vai começando a usufruir do Macários de Deus, da felicidade, a extrema felicidade, a felicidade que vem do alto. Você tem de cuidar do seu coração como você cuida das outras coisas. E não diferente. E não menos que isso. Mas você diz assim, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu cuido do meu coração conforme eu cuido das outras coisas? Deixe a palavra entrar dentro de si. Não endureça o seu coração. Dê espaço à palavra para trabalhar dentro de si. Deixe que o semeador semeie a palavra dentro de si. Às vezes dói a palavra, dói, ai que dói. Meu amado irmão, há palavras, sermões que eu prego aqui, eu estou gravando, que é para você ouvir. Há sermões que eu prego aqui que doem-me lá, em minha casa, quando eu estou escrevendo. Porque conforme eu estou dizendo, eu estou pregando para você, mas eu primeiro preguei para mim. Foi para mim que eu preguei. A única coisa que eu estou fazendo aqui é entregando a vocês aquilo que me foi dado. Existem palavras que eu escrevo lá em casa. Que dói. Ai que se dói. Mas é essa dor que cura o coração. Porque a palavra vai entrando e ela diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, mais cortante e mais penetrante, e com poder para separar junta da medula. Você já experimentou espetar uma espada nas suas costas? Será que não dói? A palavra de Deus tem esse efeito. Eu faço a ferida e eu a saro, diz o Senhor. Eu machuco todo, mas eu depois vou-te colocar bálsamo, eu vou-te curar, vou tratar de ti. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nem as pauladas me faltam. Amém, igreja? É com este conhecimento que nós temos a certeza, ou melhor dizendo, é com este conhecimento que eu dou o salto gigante para alcançar esta felicidade. Embora a vida não seja ao meu redor concernente com isto, mas nem nunca vai ser. Olha o que o Senhor Jesus disse para os fariseus. Lucas 11, 39, 40 e 41. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior não fez também o interior? Daí, antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Os fariseus queriam cuidar da aparência, mas Jesus disse: fariseus. E eu atrevia-me a dizer que Jesus disse à igreja de Olhão: limpa primeiro o interior e deixa que eu cuide do exterior. Deixa que eu entre no interior. Vai limpando o coração e deixa que do exterior eu cuido. Não faças ao contrário.
Nas bem-aventuranças, neste texto, Jesus nos está provocando fortemente para termos uma atenção muito especial com o nosso coração. E se você reparar do verso 3 ao 12, Jesus está falando de corações. Jesus está falando de caráteres. Quando nós falamos em coração no termo bíblico, não é esta máquina que ia-me parando aqui há uns dias atrás. Não, isto é um órgão. Quando Jesus fala de coração, é o nosso caráter, é a nossa essência, é a nossa alma. Está aqui. Então o que nós temos que tratar, e se você não ler, se você não meditar, se você não tiver uma atenção especial, nada vai resultar. Tudo acontece. Humilde espírito, chorar, mansos, fome e sede de justiça, misericórdia, limpos de coração, tudo acontece no nosso coração. Tudo. Nada no corpo. Jesus não está aqui minimamente a dar importância nenhuma ao corpo, ao bem-estar corporal. É claro que ele depois vai dizer: se tivesse uma atenção especial pela minha palavra, se me deixares gravar a lei, os mandamentos, o ensinamento nas tábuas do teu coração, eu vou cuidar de ti melhor que cuido dos passarinhos, que cuido dos juízes do campo, que nem são muito da sua glória se vestia com tanto esplendor. É isso que Jesus está dizendo. Deixa que eu cuide do interior e deixa que eu cuide do exterior. Essa parte, meu amado irmão, é uma parte que é nossa. Eu, para a próxima mensagem, eu vou falar sobre qual é a importância de impacto para a Igreja das Bem-aventuranças. O que é que impacta a Igreja, estas Bem-aventuranças? E depois vou falar sobre o verso 1 e o verso 2. Uma mensagem só com o verso 1 e o verso 2. Pastor, não vejo aqui nada interessante, sério? Você vai ver algumas coisas interessantes no verso 1 e no verso 2. E depois vamos estudar bem-aventurança a bem-aventurança, uma a uma. E eu creio no meu coração, quando chegarmos ao verso 12, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eu creio. Pastor, vai-me ser a sorte grande, a lotaria? Não. Estou a falar da sua vida. Eu estou a falar do seu modo de pensar, do seu modo de estar em Cristo. Não me admirava nada que você saísse daqui mais um Paulo, pensando da forma como Paulo falava. Você sabe que Paulo conhecia as bem-aventuranças. Todas elas, todas. Tudo o que ele falou é fruto da bem-aventurança. Então, meu amado irmão, nem tradição, nem modernismo, nem isolamento, nem ativismo social nos garante a salvação. O nosso problema está no nosso coração. Cuide do seu coração. E que Deus nos ajude a cuidarmos do nosso coração. Que Deus nos ajude a transformarmos o nosso coração. Não tenha vergonha, meu querido. Se você não quer fazer isso aqui, faça lá em casa. Não tenha vergonha de chegar à presença de Deus e dizer: Deus, eu estou mesmo salvo. Eu quero ser salvo. Eu quero que tu me seles o meu coração. Eu quero 2 tábuas novas no meu coração para gravares os teus mandamentos e a tua palavra no meu coração. É muito importante para mim isso, Deus. É mais importante do que o ar que eu respiro ou o sangue que me corre nas minhas veias. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe.